Então, boa tarde a todos, a todas. A gente vai dar início hoje aqui à nossa aula sobre a discussão de um texto, de dois textos, na verdade, sobre Smart City, ou cidades inteligentes, tá certo? Esse conceito, antes de eu começar a rodada de debate, e para ouvir também vocês, eu quero dizer que esse conceito ele é bem atual, tá certo? E as cidades contemporâneas, internacionais e brasileiras também estão querendo, né, introduzir essa nova forma de gerir, de planejar, né, de fazer a gestão das cidades nos dias atuais. É bem verdade que a gente aplica essa teoria, esse conceito, para determinadas cidades que já estão mais, digamos assim, evoluídas no que diz respeito ao uso das tecnologias de informação, tá? Que a gente, inclusive, na aula passada, a gente falou sobre isso, né? Quando a gente discutiu o texto do François Hachette, e que ele já falava das TICs, das tecnologias de informação conectadas em redes. Inclusive, a gente até discutiu aqui o exemplo do que está acontecendo, por exemplo, em Campina Grande. Mas a gente hoje tem um roteiro aqui diferente, tá? E baseado nos textos que eu tinha mandado para a turma, do que é Smart City, né? Quais são os critérios que se definem uma Smart City, certo? Quais os exemplos mundiais que são referências, tá? E no Brasil, quais são as cidades, ou que cidade, né, está dando um exemplo nessa área? Nos dois textos, um é mais genérico e conceitual, e o outro é mais sobre estudos de casos, internacionais principalmente. Mas aí eu vou começar agora com o conceito de Smart City, certo? E vou começar pelo grupo da Bianca, Clara e Maria Eugênia, ouvindo as meninas sobre o que a equipe entende como Smart City. Quem vai falar do grupo? E, se possível, ligar a câmera quando estiver falando. Oi, professora, eu acho que Bianca não chegou ainda, mas eu posso falar, ou é melhor a gente esperar ela? Pode falar, Clara, para não atrapalhar o fluxo. Ah, tá certo. Então, vou começar falando sobre o que eu entendi, né? Sobre o que era o Smart City. E aí eu lembro que ele começa primeiro explicando o que era a definição da União Europeia. Ela dizia que era um lugar que tanto as interações quanto os serviços nessa cidade eram feitos com maior eficiência, e aí isso inclui, além da tecnologia, a tecnologia ela tinha que estar em benefício tanto dos negócios quanto também de todos os habitantes da cidade, e aí incluía uma série de fatores. Tinha o sistema de transporte, que tinha que ser mais eficiente, soluções sustentáveis em relação à energia, em relação à comunicação, serviços que envolviam segurança também, sustentabilidade, gestão de resíduos. Certo. Aí eu vou ouvir agora também sobre o conceito a Ana Clara, da equipe de Rafael Lawanda, certo? Ana Clara, o que tu entendes por Smart City baseado nos textos que foram enviados? Só complementando, né, um pouquinho do que Clara disse, porque ela falou bem assim do conceito. Mas pelos textos, né, eu entendo muito assim, que é um conceito bem novo, que surgiu assim no final da década de 90, para os anos 2000, e é um modelo que surge como uma forma de gestão pública, né? Eu vejo muito como isso, como uma gestão pública, que aí é onde as prefeituras, os governos, eles vão entender e procurar medidas que melhorem as infraestruturas das cidades, né, que tornem seus centros mais eficientes. Sim, sim. A Djami é a equipe com a Amanda, Renali e Lucas. A Djami,
pode ser também o Adjami ou o Lucas, um dos dois, tá? Complementem essa discussão sobre Smart City. Eu posso complementar, professora? Pode, Amanda, pode. Então, eu cheguei, claro, eu já estava falando, então, né, eu peguei meio pela metade, mas, assim, logo no primeiro texto, né, que é Smart City, como tornar as cidades mais ágeis e plurais, eles dão que a definição da União Europeia é um lugar onde as interações e serviços, eles são feitos com maior eficiência, né? E aí, essa que as meninas estavam falando, eles utilizam a tecnologia para o benefício dos habitantes e dos negócios. E aí, dentre isso, tá o sistema de transportes mais eficiente, melhor gestão de resíduos, como a Ana Clara estava falando, busca de soluções sustentáveis para geração de energia, comunicação e prestação de serviço municipal mais inteligente. Sim. E é isso. E vocês viram que é um conceito, como vocês, inclusive tanto a Clara colocou quanto a Ana, né, novo. Surgiu nos anos 90, né? E está se refortalecendo agora no século XXI. Quer dizer, novo assim, porque quando a gente tem um conceito que começa a ser posto em prática, principalmente em países mais desenvolvidos da União Europeia, mas a gente também não pode esquecer, não ter uma visão só unilateral ocidental, né? Mas pensar também que, certamente, o Oriente, o Japão, a China, né, Hong Kong, são lugares, a Coreia, certo? Que, com certeza, esse conceito também já está sendo posto em prática. Oi, Amanda. E Amanda? aí, só... Oi. Tá me ouvindo? Sim, estou. Pronto. Aí, só para complementar também, essa parte que a gente estava falando de ser um conceito muito novo, é tão novo que o primeiro plano diretor de cidade inteligente foi feito em 2016, né? Naquela cidade canadense de St. Albert. É realmente um conceito muito, muito recente. Agora, e é legal a gente, assim, que está estudando arquitetura, teoria e história da arquitetura e do urbanismo, ter noção, né, da existência desse conceito, né, e procurar cada vez mais ler sobre, tem sites muito interessantes, porque como é um conceito tecnológico, então ele está nas redes. No Brasil, existe um grupo que, se eu não me engano, está no estado do Paraná, tá? Sediado em Curitiba, que tem discutido muito o conceito de Smart City. E é importante a gente saber que Curitiba, desde as gestões do Jaime Lerner, que arquiteto e urbanista, que foi prefeito várias vezes de Curitiba e chegou a governo, eu não sei se ele também chegou a ser senador, não tenho certeza, mas ele teve, assim, umas ideias já bastante avançadas para Curitiba naquela época, tá? E introduziu toda essa forma de pensar, né, a cidade de forma inteligente, porque o conceito está vinculado a entender a cidade, com a tradução fica como cidades inteligentes ou cidades criativas, certo? São sinônimos do conceito de Smart City. Eu agora vou passar para os critérios e eu queria ouvir a Rebeca, Douglas ou a Elisandra, porque no texto são listados 9 pontos pelo IES Business School, University, certo? Que é uma referência para avaliar as dimensões de uma cidade criativa ou uma cidade inteligente. Vocês poderiam listar 3 desses pontos, Rebeca? Poderia sim, professora. Inclusive, eu vou listar alguns que são muito importantes também no outro texto e muito recorrentes no nosso debate de urbanismo,
que são Sim. principalmente a mobilidade e o transporte, né, que é um ponto muito Sim. importante, a Sim. tecnologia em si, as Sim. conexões do planejamento urbano no geral, né, porque o planejamento urbano está interligado com vários aspectos, e principalmente Sim. também com o meio ambiente, que acaba tudo se integrando muito. Inclusive, vocês lembram que no texto do Axé, o texto passado, a questão da mobilidade, né, foi bem discutido, porque hoje é um dos problemas mais sérios das nossas cidades, essa questão da mobilidade urbana. E nós discutimos, só relembrando, refrescando a memória, a questão dos pedestres com as calçadas, os transportes públicos com os metrôs de superfície e de subterrâneos, e os transportes rodoviários, como ônibus. Quem levantou a mão foi Rebeca? Isso, professora. Eu queria falar justamente sobre isso, sobre como a mobilidade urbana tem sido um tema muito recorrente, né? Desde o urbanismo moderno, que com as suas normas e estratégias mais rígidas visava também atender às demandas, né, da mobilidade, e agora Sim. com, né, o urbanismo, com as smart cities, ela também Sim. visa atender às novas necessidades da mobilidade urbana, né, que agora atualmente está muito saturada com carros, Exato. enfim, e E aí continua sendo um problema importante. E a cidade tem que ser pensada, como já em vários lugares, para as pessoas. Por isso que a criação de calçadas largas, que inclusive tem uma lei nacional que já está sendo implantada em algumas cidades, chama a Lei das Calçadas. Tem uma cartilha em São Paulo, tem várias outras capitais, e eu lembro que em Teresina também, quando eu atuava lá, a gente estava discutindo essa legislação das calçadas, para elas terem acessibilidade para os portadores de necessidades especiais, a largura, a questão da arborização, porque a gente vê que muitas vezes, quando a gente está andando, se movendo nessas cidades a pé, e o meio de transporte mais usado, eu achei isso muito interessante, são os pés. É o maior meio de transporte. Não é ônibus, não é carro, não é nada, são os pés. E como é que estão as calçadas para as nossas caminhadas, para as nossas mobilidades? Estão degradadas, estão estreitas, estão esburacadas, sem segurança, mal iluminadas. Infelizmente, as cidades contemporâneas brasileiras, né, passam por esse problema, quando a gente fala de mobilidade e transporte, que, sem dúvida, é um dos problemas mais sérios. Eu queria ouvir a equipe de Gabriel e Bárbara sobre outros pontos que a Rebeca, com exceção desse que a Rebeca citou. Rebeca citou as conexões, a mobilidade e o planejamento urbano. Quais são outros 3 pontos que a equipe de Gabriel e Bárbara chamam a atenção? Professor Agnes, destacaria o capital humano, porque com base no que a gente viu no texto passado, a cidade moderna está muito complexa e muito diversificada. E aí um dos principais pontos do texto era que um dos principais pontos do neomodernismo seria você conseguir integrar todas as necessidades dos diferentes grupos que habitam a cidade, como também você conseguir fazer com que esse capital humano consiga contribuir para que cada grupo, com os seus diferentes conhecimentos e as diferentes áreas do conhecimento, consigam integrar uma solução para os problemas que aparecem na cidade. Aí a Bárbara está aí, Gabriel? Eu acho que ela não conseguiu entrar ainda. Não? Luma se encontra? Oi, estou aqui. Oi, Luma. Tu poderia complementar sobre esses 9 pontos, alguns outros que não foram ditos aqui? A tecnologia, né, que ela é
um carro-chefe da Smart Cities, que ela tem a busca pelo desenvolvimento tecnológico dentro da cidade para proporcionar soluções de sustentabilidade, questão de segurança pública, desenvolvimento humano, esse tipo de coisa. Sim, sim, sim. Certo, ok. Eu vou puxar agora, tá certo? Para os exemplos no mundo, tá? Deixa eu pegar aqui a equipe que eu não vi ainda. O Olisson, Gabriela e Mirella. O pessoal está aí? Oi, professora, eu estou aqui. Oi, Olisson. No mundo, tá? Quais são as... eu gostaria que tu citasse, Olisson, 2 exemplos e discorresse um pouco sobre eles, de que estão dando certo. Certo. 2 exemplos do primeiro texto ou do segundo? Do segundo. Pode ser do segundo, porque os exemplos estão no segundo. Certo. Eu achei bem interessante, inclusive, por não ter conhecimento, né, que está em primeiro lugar, que seria Nova York. Sim. E eu achei super interessante que ela foi eleita a cidade mais inteligente, né? E aquele Instituto de Globalização, de Estratégia de Globalização, algo do tipo. E aí ela converteu, né, os sistemas telefônicos públicos em acesso à internet para os residentes e também, através desse sistema, consegue fornecer informações sobre eventos, notícias, entretenimentos. Tudo conectado, né, Olisson? Sim, tudo conectado, exatamente. Além disso, uma estratégia que eu achei super interessante foi a questão do sensor. Então, nas escolas, mas é algo tão básico e a gente não introduz. Assim, já deveria ser cotidiano de países como o nosso, por exemplo. Esses sensores é que acaba gerando economia de energia. No texto cita que economiza até, em 2017, economizou até 17 milhões de quilowatts-hora. E também reduz as emissões de efeito estufa. E também acho interessante que o trânsito lá em Nova York, ele está sempre sendo monitorado em tempo real. Então, são quase 300 sensores e câmeras, e eles são capazes de fornecer essas estatísticas e mudar os padrões de semáforos numa grande região. Eu achei bastante interessante. Muito interessante. Outro caso que eu acho assim... pode dizer, Olisson. Pode falar. Pode falar. O Olisson? Cortou um pouquinho. Diz. Oi, o Olisson? Acho que minha internet caiu, tá ouvindo? Então, sim, voltou. Diz. O outro que eu ia citar seria Tóquio, justamente por essa visão ocidental que a gente tem. E o texto também cita Tóquio, né? Que ela desenvolveu inovações, inclusive em parceria com as empresas, já que... Achei isso bem legal, não foi? Porque Tóquio pegou a empresa Mitsubishi, a Panasonic, a Sharp, que são empresas de tecnologia, não é? E fez parceria, propôs um bairro ecológico. Achei bem legal isso, né, Olisson? Justamente, a Panasonic, né, ela construiu o bairro ecológico onde era a antiga fábrica dela. Exatamente. E fazer todo uso de energia renovável, aparelhos eficientes. Aí o texto também cita que nas Olimpíadas a cidade iria contar, e na verdade contou, com tanto um estádio novo olímpico construído a partir de peças de madeira e aço, além de uma vila olímpica que ela está sendo equipada e abastecida à base de hidrogênio, que é uma fonte de energia que foi muito utilizada nos dirigíveis no passado, há cerca de 100 anos atrás, e depois do acidente em um dirigível alemão, essa fonte passou a ser questionada por ser muito inflamável, mas o Japão conseguiu utilizá-la e abastecer, né, esse bairro olímpico, essa vila olímpica, na verdade, inclusive veículos do Japão, na época das Olimpíadas, foram abastecidos também à base de hidrogênio. Ou seja, é uma alternativa para
não depender apenas dos combustíveis fósseis, né? E os carros elétricos agora também, né, Wallison, que estão entrando no mercado, inclusive no mercado brasileiro, que já vem revolucionando cidades como Oslo, como Copenhague, que já tem abastecimentos elétricos de energia, né? Só que a gente sabe que essa geração de energia elétrica, ela se dá de diferentes formas sustentáveis, não só hidrelétricas, como é aqui no Brasil, mas de termoelétricas, de energias limpas, solares, ventos, eólica, né? Tudo isso que o ambiente dialoga com o econômico e com o social. Isso é legal. E esses 2 estudos de caso que o Wallison falou, Nova York, no Ocidente, como a Meca contemporânea, né? uma metrópole e super cosmopolita, porque tem pessoas do mundo inteiro, tá? E Tóquio, que passa por um problema sério, eterno, que é o problema dos furacões, terremotos, que o país enfrenta constantemente. É uma ilha, e a necessidade de estar conectado, de estar atento, por conta daqueles riscos que a gente falou do axé que ele colocava, né? Então, eu queria ouvir agora, deixa eu ver, Leomar, Alain e Rudan, certo? Sobre mais 2 exemplos de cidades Smart City, que são sucesso no mundo. Certo, Quem professora. decide? Alan, sou eu, vou falar um Oi, pouquinho. Alain. Tá. Eu achei interessante, professora, primeiramente, a cidade de Viena, na Áustria, ela primeiramente se destaca por ter o melhor transporte público do mundo, né? O melhor sistema de transporte público do mundo. 90% das pessoas da cidade, eles utilizam esse sistema de transporte público. E outra coisa que eu achei bem interessante na cidade de Viena é o uso de energia renovável por parte dos cidadãos. Viena, ela possui a maior usina de biomassa da Europa, e também ela utiliza 14% da energia produzida para a cidade de painéis solares, energia renovável. Ela tinha como objetivo, né, até o ano 2020, que o texto é um pouco mais antigo, de atingir pelo menos 300 mil metros quadrados de painéis solares pela cidade, gerando uma energia renovável bastante considerável. Excelente isso, né? Energias renováveis. Inclusive, o Brasil está entrando, né? Já era para ter entrado há mais tempo, porque nossa energia, a maior parte da energia consumida, usada nas nossas cidades, é energia à base de hidrelétricas, de água, de barragens, não é? E já tem uma década ou mais que o Brasil vem investindo nas energias limpas, chamadas limpas, como o caso que o Alan falou, de Viena, que já é uma referência, com placas fotovoltaicas, captação de energia solar. O Brasil tem avançado, principalmente o Nordeste, na questão da energia eólica, tá? E, assim, uma coisa que eu acho interessante, que a gente não pode esquecer, é que quando a gente fala de Smart City, cidades inteligentes, a gente tem que pensar sempre em sustentabilidade. E a sustentabilidade é um conceito apoiado em 4 pés. Antigamente era no tripé. No ambiental, no social e no econômico. E hoje, o 4º tripé da sustentabilidade é a cultura, tá? Por isso que se fala e se discute um conceito também atual hoje, que são as cidades criativas, que vêm, né, pegando a carona junto com o grande conceito de Smart City. Agora, antes de eu vou apresentar uma coisa para vocês,
eu apresentei o ano passado no Congresso sobre cidades criativas. Um PowerPoint onde eu falei relacionando as cidades criativas com a questão do conceito de Smart Heritage City, de patrimônios inteligentes. Mas antes eu queria ouvir Juliana, Ana Letícia e Laís sobre uma cidade inteligente, um conceito de Smart City no Brasil. Mas antes o Alan está levantando a mãozinha. Oi, Alan. Não, professor, é porque eu fui pesquisar outras cidades, que a gente tem esse conceito de Smart City de sustentabilidade e tecnologia, mas a gente tem que perceber que esse conceito, todos esses conceitos da Smart City, eles foram elaborados para gerar um bem-estar ao cidadão, certo? Ao cidadão. Sim. E melhorar a qualidade de vida. A melhoria da qualidade de vida, exatamente. Aí, o ônibus chegar no horário, a pessoa ser monitorada por câmeras de segurança, os sinais de trânsito serem sincronizados. Exatamente. E um caso bastante interessante que eu pesquisei foi sobre a cidade de Barcelona. Ela está sendo chamada de Smart City 3.0, porque ela tá direcionando todos os esforços dessas definições de Smart City para o bem-estar da população, criando plataformas que possibilitem a população de participar das decisões que são tomadas dentro da cidade. Inclusive, eu achei bem interessante essa questão de Barcelona, porque ela foca muito nas pessoas. Aí isso também gera a possibilidade do surgimento de novas tecnologias, já que muitas pessoas estão sendo ouvidas, né, no caso, durante essas plataformas. Alan, foi bom tu falar de Barcelona, porque eu morei lá há 4 anos e meio fazendo doutorado, né? Entre 2002 e 2006, e voltei quase que todo ano, antes da pandemia, para o nosso trabalho de rede, e sempre acompanhei muito a vida, né? A cidade de Barcelona. Em Barcelona, meu transporte era bicicleta. Eu, que aqui no Brasil, acostumada de carro, lá esqueci completamente e adotei a bicicleta como meu meio de transporte. Seguro, em ciclofaixas, e a cidade sempre conectada nesses aspectos. E outra coisa também importante em Barcelona, para a gente refletir, foi um projeto, Alan, que teve na cidade chamado 22@BCN, certo? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver, tá? 22, ele é assim, 22@BCN. É o nome do BCN, né, professora? Isso. Ele já existe há muito tempo, certo? E é um projeto que surge também na União Europeia e é aplicado lá em Barcelona. Fisicamente, eles pegam bairros que estavam abandonados, marginalizados, como Poblenou, por exemplo, Glórias, tá? E começam a fazer a revitalização urbana desses bairros, dando vida e levando para esses bairros esses pontos que Alan colocou da tecnologia da informação. Nesses bairros, e eu tive lá 3 anos atrás, antes da pandemia, em 2019, certo? E tive a oportunidade de visitar a implantação de novos museus, certo? De escolas de multimídia, de artes, tudo integrado com meios de comunicação, né? Tornando-se aquela região da cidade um polo dentro do projeto 22@Barcelona e dentro desse conceito de Smart City, beleza? Inclusive, na aula que vem, eu vou mostrar aqui para vocês imagens de Viena, que eu também estive lá visitando, de Barcelona e de outras cidades, como Copenhague, que também é citada
como uma referência, né, na Dinamarca, de cidades inteligentes. O Olisson tinha levantado a mão, Olisson? Sim, Não? professor. Só que eu acho que Alan falou de Viena, né, sobre a energia renovável. Sim. Lá, obviamente, todo em placa solar, que ele deu exemplo, mas eu fiquei bem surpreendido também com Francisco. 41% da energia da cidade é de Sim. energias renováveis. E acho algo bem surpreendente, assim, Fantástico. comunidade. Agora, o Olisson, sabe o que é que eu penso? Tu imagina a gente aqui no Nordeste e no Brasil, que nós temos, principalmente no Nordeste, a gente tem ventos no litoral e nas serras, como a Serra da Borborema, e temos sol metade do ano. Temos sol o ano inteiro, mas mais castigante, né? Em 6 meses da estação seca. Então, vocês vejam que o Nordeste, o potencial para geração de energia limpa, tanto eólica quanto solar, que é uma realidade que eu acho que a gente tem que começar a pensar e a introduzir nas soluções projetuais dos nossos projetos residenciais, institucionais, públicos, privados, o uso do reaproveitamento da água, da chuva, o uso de placas solares, fotovoltaicas em coberturas dos edifícios, para geração de energia, de aquecimento, porque tudo isso vai tornando a cidade inteligente, né? A cidade dinâmica, a cidade tecnológica, a cidade que busca soluções em propostas de diversas áreas na contemporaneidade para rebater na construção dos nossos edifícios, dos nossos espaços públicos, né? Eu queria ouvir a equipe de Juliana, tá? Juliana, Ana Letícia e Laís, sobre a cidade de Curitiba, no Brasil, como cidade inteligente, Juliana. Sim, professora. A gente observou, né, no texto, que a senhora já citou, que Curitiba ela é considerada uma das cidades mais verdes do país, né? E ela tem até 70% dos resíduos produzidos lá são reciclados. E aí teve até uma parte que me chamou a atenção, foi que os ônibus antigos lá são utilizados como escolas móveis, né, para educar a população sobre a sustentabilidade. Eu achei essa parte muito interessante. Olha, gente, e eu digo uma coisa para vocês. Quando vocês forem viajar de férias, tiverem alguma oportunidade na vida de vocês, que vocês são jovens e vão ter várias, procurem conhecer esses lugares, essas cidades. Eu, como professora, como arquiteta, sempre que eu posso, eu viajo para participar dos congressos, das coisas, e aproveito para conhecer e para aprender, né? Porque, como diz, é melhor ver uma vez do que ouvir 10. Então, quando eu estive em Curitiba, várias vezes já, certo? E uma coisa que me chamou a atenção lá também é a questão dos parques urbanos, a quantidade de parques urbanos que tem a cidade, a questão dos transportes e da mobilidade, esse sistema do ligeirinho, da via de ônibus e via expressa única, surgiu lá. Inclusive, Curitiba foi exemplo para Nova York, décadas atrás. Jaime Lerner levou esse modelo curitibano para o prefeito, na época, de Nova York. Então, oi, Douglas. Douglas está com o microfone, pode falar, Douglas. Não, só dizendo que eu fui ler sobre Curitiba porque chamou a atenção esses dados. Aí vi que Curitiba foi uma das primeiras cidades do país a adotar os calçadões das vias para pedestres, né? Que foram na Rua das Flores. Tipo, eles pegavam a via que tinha muito fluxo de pedestre, viu que não precisava aquela via para carros, porque já tinha demais, e eles colocaram essas ruas apenas para pedestres. Aí foi um modelo que se disseminou pelo Brasil, depois Curitiba adotar. Eu acho que, para quem quer
estudar urbanismo, quem quer ser urbanista, certo? Tem que conhecer Curitiba. É a maior referência brasileira em termos de cidade. E tudo que acontece lá já tem umas décadas, certo? É de forma exemplar, entende? Seja nessa questão, até o tratamento também, Douglas, que foi dado ao Centro Histórico de Curitiba, o respeito aos edifícios, aos parques, à ecologia, sabe? Assim, eles são exemplares. Eu vou passar aqui para vocês essa apresentação, e aí a gente vai comentando. Pode dizer, Wallison, estou te ouvindo. Só complementando, né, que o Douglas citou, que o prefeito Jaime Lerner, né, que passou por Curitiba, Sim. E, inclusive, tem debates deles sobre a mobilidade em São Paulo, onde ele aponta a possibilidade da gente utilizar também os rios que passam por dentro de São Paulo, melhorar Sim. a qualidade deles e poder também usar para transporte, para poder estar desafogando o trânsito. Eu achei super interessante. É uma coisa assim, que realmente a gente deve pesquisar mais. Vocês vejam que é um tema, certo? Muito presente, muito contemporâneo, neourbanismo, smart city, cidade criativa, sustentabilidade. E eu vou mostrar agora para vocês, e para enriquecer a nossa discussão, certo? Vocês me digam se está compartilhando. Está compartilhando, pessoal? Tá sim, professora. Tá? Pronto. Eu vou botar aqui no começo. Espera aí. Então, eu preparei essa apresentação para um evento que teve do SOEA Connect, e era o pessoal da engenharia com arquitetura, urbanismo, tá? E eu falei sobre Smart City e patrimônio, a relação desses temas na contemporaneidade. Então, a gente ouve falar hoje em dia, e aí eu queria que vocês tivessem isso em mente, das cidades resilientes na contemporaneidade, que são cidades que pensam, né, que planejam em como enfrentar as crises, os riscos, os desafios, as inseguranças do século XXI, certo? E essa discussão começou na Unesco, através dessas oficinas chamadas Nações Unidas para a Redução de Risco e Desastres, o NDDR, certo? Em 2005, essa discussão. Então, a gente está em 2022, já são 17 anos se discutindo esse conceito de cidades resilientes e buscando o apoio, né, das tecnologias para esse suporte. No Brasil, é importante a gente ver que desde 2010, aliás, 2001, com a criação do Estatuto da Cidade, através de uma lei, tá certo, federal, tá, foi instituído uma discussão sobre políticas urbanas. Então, a gente estudando história do urbanismo, né, e a aplicação disso na contemporaneidade, é bom a gente ver que na Constituição de 1988 já dizia que cabe aos municípios, às prefeituras, a organização, a contemporaneidade dos seus sistemas, dos seus serviços, das suas políticas. Então, nós temos 21 anos de Estatuto da Cidade. E aí, paralelo a isso, vem um conceito que a gente também viu hoje com o Smart City, que é de cidade criativa. Tá? O que é uma cidade criativa? Como é que ela entra? É uma cidade que reinventa os espaços públicos, reabilita espaços públicos. O que é reabilitar? É levar habitação para centro histórico, para bairros que estão marginalizados ou abandonados,
é uma cidade que atrai talentos criativos, que tem a cultura como geradora dos benefícios, cultura como geradora de impactos sociais, e também preocupada em gerar tudo isso, economia, criação de emprego e renda, agregando valor, aumentando a competitividade, pensando na governança, como é que ela vai ser gerida. A gente viu que o diálogo é necessário hoje, sempre foi, mas é mais ainda, a gente viu o contexto de axé, entre as várias esferas, federal, estadual, municipal, e pensando em estratégias. Essa cidade criativa, ela é artística, ela é científica e ela é econômica, ela tem essas preocupações, certo? E nesse gráfico que eu trago aqui para vocês, vocês vão ver essas 4 esferas, onde a economia criativa está no centro delas, tá? E eu vejo a sustentabilidade, vejo a diversidade cultural, a inclusão social e a inovação. Inovação. Hoje, tá certo? As pessoas criativas, nós arquitetos, os artistas, os músicos, tá? Somos muito bem-vindos a essa cidade, a Smart City e a cidade criativa, que não visa só, como no passado, as indústrias manufatureiras ou indústrias pesadas, mas a indústria criativa, de geração de serviços, de terceirização, a indústria musical, a indústria cinematográfica, a indústria teatral, como cidades que estão se transformando já há um tempo, como Rio de Janeiro, como Miami, como Bollywood, na Índia, né? que vivem em cima de sua cultura, da sua arte, certo? Então, essa cidade criativa é uma luz que aparece para a gente. E aqui, essa rede de cidade criativa da Unesco, tá? Que existe desde 2004, tá? Ela é ligada a 246 cidades no mundo e fazendo parte 80 países, tá certo? Onde artesanato, folclore, design, cinema, gastronomia, literatura, mídia, estão todos conectados, certo? A gente falou aqui do exemplo de Nova York, o Olisson citou, e aqui está Nova York, nessa imagem, Times Square, certo? Que é, assim, um cartão postal, né? Esse ponto de Nova York, com aquelas informações midiáticas, os outdoors, onde são lançados os filmes, os musicais, notícias do mundo todo, que é um sinônimo de Smart City, né? E algumas autoras, como Baracho e Castro, são 2 mulheres, 2 pesquisadoras, vêm estudando esse conceito no Brasil. Quem, inclusive, quiser ler, pesquisar mais, pode baixar na internet os textos delas, tá? Eu baixei alguns e li, para entender que essas cidades são propostas para lidar com problemas atuais, certo? Pensando numa cidade que pensa o futuro, tá? E nessa cidade, os termos Digital City, Smart City, são os termos presentes. Eu gostei muito dessa ilustração, que tem a cabeça, né, do indivíduo, e dela explodindo a cidade e com suas efervescências, onde as novas tecnologias, a tecnologia de informação e comunicação, que o Axé já citava em seu texto décadas atrás, e que a gente leu e discutiu na aula passada, as TICs, né? que é o diálogo com essas tecnologias que a arquitetura deve fazer. A arquitetura deve estar dialogando com os colegas da engenharia elétrica,
engenharia de computação, engenharia de sistemas, não é? A gente tem que estar antenado e procurando essas ferramentas para melhorar a qualidade de vida das nossas cidades, dos nossos edifícios, trazendo isso para a nossa prática, não só teórica, mas prática. E aí é que entra também um conceito que a gente já falou disso na disciplina de Projeto 5, que é patrimônio inteligente. Porque eu falei aqui no início da aula que o tripé da sustentabilidade, um tempo atrás, era só 3 pontos: economia, meio ambiente e sociedade. Mas hoje, a cultura, tá? O patrimônio cultural entrou como 4º pé da sustentabilidade. Por quê? São metros quadrados construídos, muitos, pelas cidades, pelos lugares, que precisam ser recuperados, restaurados, porque são energias que estão ali potentes, certo? E que necessitam desse reuso, de ter vida novamente. E esse conceito, que a gente chama Smart Heritage, entra o Heritage, que quer dizer herança, patrimônio, né? No meio, entre Smart e City, entre Smart Heritage e City. Então, é a presença do patrimônio nessa discussão, poder nos espaços patrimoniais das cidades, como os pátios ferroviários, como as antigas indústrias que estão abandonadas, antigos cinemas, como o Capitólio em Campina Grande, aqui no Recife, o Cais José Estelita, com os galpões todos fechados. Por que não dar vida, não habitar, não trazer gente 24 horas por dia? Criar moradias, trazer escolas de arte, a exemplo do que eu acho que foi o Alan que citou, Barcelona. Barcelona é um exemplo típico de Smart Heritage City, com o bairro das Glórias, que eu falei, e Poblenou, na área do 22@Barcelona, porque ali eles geram vida, certo? E dentro desse conceito de cidade criativa, tá? Algumas cidades brasileiras têm pleiteado essa classificação, como, por exemplo, Belém, Florianópolis, Paraty, que elas já são tidas como cidades criativas no campo da gastronomia. Brasília e Curitiba, na área do design. João Pessoa, eu nem sabia disso, soube só o ano passado, na área de artesanato e artes folclóricas. Salvador, na área de música. Santos, em São Paulo, no cinema. E Campina Grande ganhou o ano passado, tá certo? Em 28 de junho de 2021, tá? A representação como cidade criativa na área de arte e mídia. Então, isso é uma coisa boa para a gente. Agora, por quê? Porque eleva Campina Grande para esse rol de cidades criativas brasileiras, e são poucas. Não, vocês vejam que não são muitas. As cidades se candidatam, apresentam propostas e são analisadas pelo comitê da Unesco, que trata desse tema, que é o comitê Unesco Creative Cities Network, o CCN, certo? Esse comitê avalia essas cidades, os dossiês que são enviados, e, em cima disso, propõe que a cidade entre para poder pegar recursos, pegar verbas internacionais do Banco, do BID, o Banco Internacional de Desenvolvimento. Eu estou esquecida um pouco da sigla, mas, enfim, através disso, se pega, assim, vários recursos. Nessa discussão,
eu tenho colocado como pesquisadora, como professora da nossa universidade de Campina Grande, a necessidade de Campina Grande, dentro desse conceito de cidade criativa, de arte mídia, por que não trabalhar o pátio ferroviário como um lugar que possa instalar ali, nos seus edifícios, escritórios de tecnologia da informação. São 5 edifícios, estando 4 abandonados, em ruína, mas, aliás, 3 em ruínas e 2 ainda possível de recuperar, mas os outros com intervenção. E a gente tem pleiteado isso, né, na discussão municipal da inserção desse patrimônio ferroviário como apoio dessa discussão de cidades criativas. Eu encerro com essa imagem da estação nova de Campina Grande, que se encontra, infelizmente, nesse estado, com várias patologias, pichações, lacunas, perda de elementos como esquadrias, relógios, sinos, né? E que passou para o domínio, a posse municipal, mas que precisa ter ocupação dos seus espaços e, quem sabe, um dia a gente não consiga colocar, instalar aí, não é, um escritório para a cidade criativa. A gente tem proposta do monitoramento da área com câmeras, sensores da Secretaria de Segurança. É uma coisa que a gente está batalhando junto com a Procuradoria e com a CEPAM, mas eu acho que é importante que vocês, alunos, né, levem essa cimentinha e saibam que Campina Grande está, sim, inserida, tem um polo tecnológico forte, que funciona a sede em Bodocongó, do lado da UFCG, e ali da estadual, da UEPB, tá? E é um polo tecnológico forte, e foi esse pool de pessoas, esse grupo, que pleiteou, que elaborou esse documento e que foi aprovado esse título de cidade criativa. A gente tem que explorar isso enquanto arquitetos e arquitetas e procurar tornar isso concreto, sair do papel, tá certo? Bom, gente, eu queria complementar as informações da discussão, mostrando isso para vocês, dando essa notícia para vocês, dizer que já existem intenções municipais, e eu vejo isso um pouco na Secretaria de Planejamento, com salas e com articulação de informação, e também a Secretaria de Planejamento do município em Campina Grande, no caso que a gente está exemplificando, tem feito uma ponte com o Tribunal de Contas do Estado, que tem um equipamento, um laboratório fantástico em João Pessoa, e que um campinense, como o engenheiro André Agra, tem trazido esse debate para Campina Grande, e fica aqui aberto o convite para os alunos que quiserem visitar em João Pessoa esse laboratório, esses satélites com as imagens que são geradas lá, tudo em banco de dados, onde a gente tem, né, uma amostra de Smart City. Inclusive, o meu amigo André Agra é um dos grandes incentivadores desse conceito, dá muitas palestras sobre o tema, e futuramente, quem sabe, a gente pode trazê-lo para conversar com isso aqui com a gente. Tá joia, pessoal?